Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais. O assunto que aqui me traz dividir em duas partes. Uma primeira parte ligada às infraestruturas hidráulicas e monitorização dos recursos hídricos e uma segunda parte está relacionado com a proteção, conservação, valorização, qualificação do património cultural construído. Começamos então pela primeira parte. Sr. Secretário Regional, nós temos assistido ao longo destes tempos, relativamente às construções de infraestruturas públicas, nomeadamente aquelas que estão mais, digamos, ligadas ao Governo Regional, na anterior Secretaria Regional de Desenvolvimento Social, chamados equipamentos de utilização coletiva. Refiro-me às escolas, refiro-me a hectares, a infraestruturas desportivas, de saúde, proteção civil. E verificou-se que o erro, para já de manter-se essas infraestruturas em zonas de risco, há, digamos, a tendência de dar continuidade relativamente aos pareceres que a própria Secretaria Regional continua a emitir relativamente aos projetos de casas, digamos, particulares, casas, digamos, de moradias, muitas vezes provenientes das autarquias. Como sabe, nas autarquias, muitas vezes, quando se quer construir uma infraestrutura que esteja próximo de uma linha de água, é preciso pedir pareceres. Esses pareceres, muitas vezes, são remetidos aos diferentes sectores das secretarias regionais. Ora, esses pareceres dessas especialidades, muitas vezes, entronca num problema que é o seguinte: é que muitas vezes não está salvaguardada a construção, ainda que se deu parecer positivo, que no nosso ponto de vista é errado. Nunca se devia dar um parecer positivo na construção de infraestruturas muito próximo de leito de cheias. Isto tem acontecido. Se olharmos bem à volta na nossa ilha, temos verificado que muitas das infraestruturas, quer particulares, quer coletivas, aquilo que eu referi há pouco, as escolas, os quartéis de bombeiros, os centros de saúde, muitas dessas construções estão no leito de cheias. Muitas vezes olha-se para uma linha de água, para um ribeiro, e quando estamos numa fase ou num período onde não há tempestade, muitas vezes o que visualizamos é o leito de estiagem, é aquele fiozinho de água que corre. E há muitas das ribeiras que muitas vezes nem corre, tão pouco no verão, esse tal leito de estiagem. Mas quando vem a intempérie, quando vem a tempestade, quem está por baixo que fuja, que sacuda. Ora bem, nós consideramos e defendemos aquela máxima, não que o queiramos, mas entendemos que a natureza procura sempre a falha. Já o tinha dito há dias, relativamente, quando se discutiu aqui a questão da educação, e questionei o próprio Secretário Regional de Educação, que o Governo Regional erradamente construiu uma escola na freguesia do Corral das Freiras, que é a escola de Serra Velha, como sabe. E logo ao lado construíram um hectare, precisamente no leito das cheias. Portanto, um perigo excessivo, precisamente para os utentes que lá utilizam aquele espaço. Isto é uma falha que o Governo aqui tentou sacudir um pouco aquela pressão. Está salvaguardado, temos um plano, digamos, de emergência para acudir e para, digamos, emergir em caso de alguma intempérie mais, digamos, mais acentuada. Eu não sei se é possível, muitas vezes, evacuar aquelas crianças dali, caso tenhamos, repentinamente, um índice de pluviosidade intensa sobre aquela zona. Depois recordo que, em 2010, mais precisamente em 8 de novembro de 2010, deu entrada aqui um relatório final sobre um estudo de avaliação de riscos de aluviões da Ilha da Madeira. Lembrou-se disso. Por circunstância, até o anterior secretário da tutela referia tolerância zero. Daqui para a frente, acabaram-se, digamos, as construções em escarpas, na proximidade de ribeiros, na proximidade de ribeiras. Portanto, havia a chamada tolerância zero. Eu não tenho verificado isto. É certo que ao nível das infraestruturas, porque agora, como diz, e bem,
E bem, salvo seja, não é? Não há dinheiro para agora investir nesta das infraestruturas públicas, mas continua-se a construir moradias e casas particulares. E quem dá o parecer positivo é o Governo Regional. Não se esqueça que os arquitetos das câmaras municipais muitas vezes sacodem um pouco a pressão. Não vá o diabo de celas e não venha ver ao de cima esta máxima de que a natureza tem sempre razão quando há falha. E aqui, obviamente, entra aqui a tal adágio popular da lei de Murphy. Quando alguma coisa tiver que dar errado, ela dará. E dará nas piores consequências possíveis e imagináveis. Ora bem, queria eu então dizer que, nesta questão da proteção de bens e pessoas, a canalização das ribeiras, o que se notou depois do 20 de fevereiro é que as construções, o dinheiro que se foi buscar para o 20 de fevereiro, obviamente tudo ela canalizado do Governo da República, é investimento nacional e comunitário. Porque do Governo Regional é zero. Não há um cêntimo que seja. Está aqui no PIDAR. Tudo vem do exterior. Agora, eu não entendo como é que essas transferências são entregues a alguma irresponsabilidade. É porque está-se a monitorizar, estamos a canalizar ribeiros, que em vez de se alargar, ainda está a encurtar. É verdade que se aprofundou o leito, digamos, mas não deveria ser aplicado aqui, por exemplo, a lei da reserva ecológica. É que, por exemplo, vamos dar um exemplo de um secretário regional. Quando alguém pretende fazer uma casa, uma habitação, está próximo de uma estrada, o que é que acontece? Tem que fazer cedências, tem que fazer afastamentos. Pergunta que eu faço é esta. Então eu pego um ribeiro que causa um perigo enorme. Também não deveria haver cedências e afastamentos. Não, bem pelo contrário, o que se vê às vezes, Sr. Secretário Regional, é que se invade aquilo que é, digamos, do Estado. É aquilo que pertence à natureza, aquilo que pertence à tal reserva ecológica, que pertence a todos nós, que pertence do Estado. Há uma apropriação indevida. O Governo Regional aqui tem uma falha tremenda. Devia regulamentar os afastamentos. E isso não tem acontecido. Depois, ainda sobre este assunto, gostava de referir o seguinte. As autarquias, como deve calcular, senhor secretário, eu estou um bocado distraído, mas isto acontece por vezes. Às vezes, por vezes, as autarquias, sem financiamento, têm um pouco de dificuldade, muitas vezes, de dar cobertura a um conjunto de projetos que são fundamentados estruturantes para a salvaguarda de bens e pessoas. Nomeadamente a carta de riscos. Nem sequer vou falar do plano de emergência municipal, que isso, obviamente, é uma questão de reunião e algum investimento pontual, que não sei que se sempre arranjar um plano de emergência social. Mas a carta de risco pressupõe que haja um pouco de investimento. Ora, o que acontece é que muitas vezes esperávamos da parte também do Governo Regional, porque, atenção, isto tem a ver com todos nós. Muitas vezes, eu olho para isto, eu sempre critiquei isto. Já quando vivia em Mexico, agora vivo no Cadiz, mas quando vivia em Mexico, sempre olhava da parte do Governo Regional. Quando se mudava de cor partidária naquela Câmara Municipal, havia sempre alguma dificuldade, nomeadamente, naquela aproximação institucional. Eu tenho verificado que isto está a acontecer no presente momento. Depois das vitórias de muitos dos grupos que se candidataram, dos partidos que se candidataram às autarquias, e ganharam as autarquias, há aqui, digamos, continua a existir essa... É pena que isso tenha a acontecer, mas acontece esse afastamento, não há essa proximidade. Sr. Secretário Regional, isto é uma ilha tão pequena. O que nós queremos e desejamos é que estejamos todos unidos, na mesma luta, no mesmo objetivo. E o objetivo aqui é elevar, obviamente, a nossa ilha além fronteiras, isso do ponto de vista turístico, já iremos falar daqui a instantes, mas que estejamos todos seguros deste ponto de vista. A questão do Porto da Cruz é uma coisa vergonhosa. Esta é a história de não sei o quê, ainda falta o estudo A e o estudo B, e nunca mais se faz o contraforte, o muro de contenção, e aquela estrada, há quanto tempo não é transitável como deve ser?
Passando um carrinho ali, vai passando um carrinho acolá. Eu já estive em 2 ou 3 momentos por lá e falava com as pessoas e cheguei a sentir alguma frustração, enfim, que respostas daria, porque as pessoas olham para mim e dizem, oh, isto é, enfim, é deputado, vamos lá ver o que é que ele pensa disto. O que eu digo é que, de facto, o governo de José devia ter intervido o mais rapidamente possível. Que, enfim, 2013, não é verdade, senhor deputado Hélio Encarnação, novembro de 2013, já vamos para 2016. 3 anos para resolver aquilo que caso. 3 anos, mais ou menos. Olá, pronto, 2 anos e meio. Ainda não se resolveu aquele assunto. Eu acho que peca por setado, Sr. Secretário-Geral. E depois, 2 anos, pronto. Pronto, seja 2 anos. Depois, vamos entrar no assunto seguinte, que é o assunto da proteção, conservação, valorização, qualificação do património cultural. Quer seja do ponto de vista da sua valorização, recuperação do património cultural edificado, quer o militar, quer o civil, quer o religioso. Ora, nós consideramos que isso é uma mais-valia turística. E quando se tem um prémio do melhor destino turístico de categorias ilhas, é certo que o Cristiano Ronaldo e os fãs do Cristiano Ronaldo deram uma ajudinha nisto. Deram. O Cristiano Ronaldo, obviamente, pessoa internacionalmente bem vista, bem projetado internacionalmente, obviamente que contribui. Bastou uma mensagem por via do Facebook, eles, obviamente, ajudaram, digamos, para que se fizesse essa eleição. Mas eu considero que a nossa ilha é a melhor do mundo. Atenção! Não estou a querer dizer aqui com isto que isto foi feito um arranjinho. Nós consideramos que é a melhor ilha do mundo. É por isso que eu peço a Vossa Excelência e ao Governo Regional em geral que proteja esta ilha. Não só aquela questão anterior que eu falei, da proteção de bens e pessoas relativamente às intempéries que possam ocasionar no futuro, também nesta questão da promoção turística. É porque o Sr. Secretário há pouco falava da questão do Forte São João Batista em Machique. Sabe porquê que o investidor foi embora? Sabe porquê? Não imagina. Olha, eu digo-lhe, foi por causa da retrete que o senhor Santos Costa construiu aí embaixo. Foi. Aquela etar, eu não percebo como é que é possível que alguém tenha uma falha estruturante naquele plano de urbanização. Aquele plano de pormenor é uma falha básica. Então, ao pé de uma infraestrutura hoteleira daquelas, mas alguém quer fazer um investimento ao pé de uma retrete mal cheirosa, como é aquela etar. Então era uma etar que se construía a colar. A etar tinha-se canalizado para o outro lado. Eu sou de Machique, nasci em Machique, vivi lá 40 anos e eu sei o que estou a dizer, Sr. Secretário. Olha, já agora, Sr. Secretário, dá-me licença que eu continuo. Quero-me ouvir esta. Já agora, os senhores deviam ser, eu acho que os governantes têm alguma falha de humildade, deviam consultar os populares, nomeadamente na construção de determinados equipamentos. Não custa nada consultar as pessoas, consultar os residentes, os naturais. Essa que era importante, porque se os senhores tivessem consultado os pescadores da zona, se tivessem consultado as forças vivas de Machico, com certeza que eles diriam, não, ali não, que é um lugar propício ao investimento turístico. Portanto, cá está uma falha de palmatória e não se consegue perceber isto. Depois, para concluir, é o seguinte. Bem sei que alguns assuntos é da alçada, alguns assuntos da promoção turística é da alçada do Secretário Regional da Economia e Turismo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Uma das formas também de promover este tal troféu do melhor destino turístico categoria ilhas também é investir nessa revitalização, nessa conservação. Olhe, por toda a ilha há um conjunto de edifícios, fortificações, casas civis, estamos a falar de solares, capelas que precisam apoio rapidamente para que ele seja também um polo de atração turística.
Nós defendemos isto como um todo. Não pode ser como uma parte. A defender o turismo, não se pode só defender a questão da promoção da festa da flor, da festa por exemplo, do Carnaval, ainda que seja uma importação, nomeadamente aquilo que sucede na antevéspera, digamos, digamos, ao desfile como é que é, do Trapalhão, não é? Mas aquilo que acontece é importado do Brasil, não é originário nosso. O Festival do Atlântico também é uma importação, não é original nosso. Portanto, era importante que os senhores procurassem, nessa promoção, a tal autenticidade. Aquele plano estratégico que o secretário regional está-me a ouvir. Não está. Não quero ouvir. Não interessa. Eu vou falar na mesma. Aquele plano estratégico da CIF sobre o turismo. Está lá tudo escrito. Já li, o Sr. Deputado já leu. Leu? O que é que diz? Fala lá a referência concreta no produto regional, na procura e na defesa dessa autenticidade. É dessa singularidade. E se não formos por aí, não sei se este galardão vai demorar muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, por este momento.